Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Você tem liberdade, assim como Ele também tem liberdade. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga amém! Amém! Glória a Deus. Quantos estão com fé? Diga amém! Amém! Glória a Deus. Irmãos, eu sei que toda terça-feira nós viemos aqui e o nosso intuito é falar sobre fé, ministrar sobre fé, encorajar os irmãos, encorajar cada um que está aqui a prosseguir nessa caminhada. Porque às vezes, de fato, é difícil. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, talvez no meio dessa caminhada, alguns já pensaram em desistir. Alguns não desistiram, mas se afastaram. E depois voltaram. Mas nessa noite, eu queria que você viesse junto comigo, porque eu gostaria de falar sobre gratidão. Sobre sermos gratos por aquilo que temos, por tudo que nós já recebemos, por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus ainda irá fazer. Amém? E o texto base está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, que diz assim, se você está procurando, eu espero, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eita glória. Primeiro Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira coisa, meus irmãos, que eu quero falar é que gratidão, ele não é um sentimento. Gratidão, ele não é aquele sentimento só de que quando as coisas estão indo bem. Não. Ela é uma atitude, ela é um posicionamento sobre aquilo que em quem nós confiamos e naquilo que nós acreditamos. Gratidão é a expressão de nós reconhecermos o Deus a qual nós servimos. Porque quando nós sabemos a quem servimos, nós somos gratos porque sabemos que tudo Ele fará ao seu tempo. Independente das circunstâncias que estejam ao meu redor, independente daquilo que eu esteja enfrentando, eu sou grato. Porque a minha gratidão, ela não depende de circunstâncias. Ela não depende se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, ou se no dia como hoje, chuvoso, eu estou feliz ou não. A minha gratidão não é dependente disso. A minha gratidão é uma pessoa. A minha gratidão é aquilo que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a nossa gratidão. Às vezes, irmãos, nós somos ingratos. Quem é ingrato, diga amém. Não, ninguém, né? Às vezes nós somos ingratos. Porque a gente reclama de quase tudo, para não dizer de tudo, ou às vezes das pequenas coisas. Nós reclamamos. Eu quero pedir algo para você. Toda vez que você for reclamar, que você tentar ser ingrato, você lembra da cruz. Essa é a nossa gratidão. A nossa
gratidão não é apenas por causa de situações ou não. É por causa daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Só que em momentos de dificuldade, a gente tende a focar nas dificuldades, naquilo que está fazendo falta, e esquecemos das coisas que nós já recebemos. Irmãos, ser grato é olhar para onde você está hoje e saber de onde Deus te tirou. Quem você era sem Jesus e o que você é hoje. Sabe, ser grato é entender que se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Só que às vezes, por causa das dificuldades, nós focamos nos problemas e esquecemos da solução que é Cristo Jesus. A solução é Ele, sempre será Ele, para toda e qualquer circunstância. Mas às vezes nós focamos nos problemas. Às vezes, irmãos, nós esquecemos de ser grato pelas pequenas coisas que Ele faz. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus detalhista. E Ele cuida de nós até nos mínimos detalhes. Ele nos surpreende até nos mínimos detalhes. Só que isso às vezes passa despercebido por nós. Porque nós focamos no que é grandioso, no que é visto aos olhos de todo mundo, mas não. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Para você voltar a sua atenção para as coisas pequenas que Deus já fez e para as grandes também. Mas não esquecer de tudo que Ele já fez por você até hoje. Mas Ele vai fazer alguma coisa? Sim, Ele vai fazer, mas seja grato por aquilo que Ele já fez. E melhor ainda, seja grato por aquilo que Ele vai fazer. Aleluia. Porque foi o que eu falei na última terça-feira que eu ministrei. Ele vai fazer. Essa é uma certeza que nós temos. Não depende do nosso tempo. O tempo é dele. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E no tempo certo, no momento certo, quando isso vier para ser bênção na nossa vida, Ele vai fazer. Amém? Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos gratos. Em todo o tempo. Tirar o nosso foco dos problemas, mas ser grato, de coração, com um coração verdadeiramente grato por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele vai fazer. A nossa esperança não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está em nada disso. A nossa esperança está em Deus. Em todo momento, a nossa expectativa está em Deus. Nós devemos andar com expectativas em Deus, de que a qualquer momento Ele nos surpreenda. E por isso nós precisamos ser gratos. Nós precisamos andar sobre esta terra com fé, com perseverança. Lembrando que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 e o 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ei, por que nós andamos inquietos por causa das coisas que acontecem ao nosso redor? A palavra está nos dizendo que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma. Mas tudo aquilo que nós desejamos,
tudo aquilo que nos preocupa, nós devemos lançar aos pés de Jesus. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Amém, meus irmãos? Amém. A gratidão, ela transforma a nossa perspectiva. Porque quando nós murmuramos, na verdade, quem murmura acaba olhando para o tamanho do problema. Mas só quem é grato a Deus, ele consegue viver o impossível e ver a grandeza de Deus. Diante de tudo que nós passamos nos dias de hoje, nós somos impulsionados muitas das vezes a murmurar e a reclamar. Saia disso, meu irmão. Saia disso. O último povo que murmurou ficou 40 anos no deserto. Deserto não é lugar para nós vivermos. Deserto é lugar de nós passarmos. Ok? Às vezes, vai acontecer de nós passarmos por desertos. Sim, vai acontecer. Estaremos sozinhos? Não. O povo no deserto não estava sozinho. Deus estava cuidando deles em todo o tempo. Deserto não é lugar onde Deus nos abandona. Lugar é deserto onde Deus nos cuida. Deserto é lugar onde Deus cuida de cada um de nós em todo o tempo. Então nós só precisamos suportar os processos. Porque Ele nunca perde o controle de nada. Tudo está no controle dEle em todo o tempo. Entenda isso, Ele nunca perdeu o controle sobre nenhuma situação da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas o tempo todo. Mas às vezes nos falta um posicionamento. Nós ter fé e gratidão o suficiente para saber que Ele vai fazer. Amém? Abacuque, capítulo de número 3, verso 17 e 18. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Independente de qualquer situação, meu irmão, adore a Deus, seja grato a Deus. Seja grato a Deus pela vida, por ter acordado de manhã. Mas é aquilo que eu falei no início, às vezes a gente esquece dos pequenos detalhes. Às vezes a gente foca nas coisas grandiosas e esperamos coisas grandiosas do nosso Deus. E Ele é um Deus que faz grandes coisas, sim. Mas às vezes nós precisamos nos atentar às pequenas coisas. Porque é nas pequenas coisas que Ele mostra também o amor dEle por nós. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Amém. Então as coisas cooperam, só que por não acontecer do seu jeito, não quer dizer que Ele não está cooperando. O problema é que às vezes a gente quer que aconteça do nosso jeito, da nossa maneira. Sabe, a gente faz um script, faz um desenho e diz, eu gostaria que fosse assim, porque às vezes a gente gosta de ensinar Deus a trabalhar, né? Como se Deus não soubesse, então a gente escreve tudo e diz, Deus, é assim que eu quero. Aí sai do nosso script e a gente diz, Deus não está fazendo nada. Não, não é do seu jeito e nunca vai ser do seu jeito. Mas sempre será do jeito dele. E o jeito dele é perfeito.
O jeito dele é perfeito. É muito melhor ser do jeito dele do que do nosso jeito. Amém? A gratidão em meio às dificuldades é o maior selo de perseverança e confiança em Deus. Nós sermos gratos em meio às dificuldades é a maior prova de perseverança e de confiança em Deus. Porque no momento das dificuldades é que às vezes a gente, entra uma dúvida no nosso coração, a gente duvida de algumas coisas que a gente acredita, de outras que a gente nem sabia que não acreditava. Mas nós temos um exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso maior exemplo, amém? E se nós temos um modelo a ser seguido, nós temos que olhar para esse modelo e fazer tudo aquilo que ele fez, ou tentar pelo menos aprender com ele aquilo que ele fez. E sabe, Jesus tem diversos exemplos. E um deles é que na noite em que ele foi traído por Judas, quando ele recebe Judas, mesmo sabendo que ia ser traído, ele chama Judas de amigo. E o que eu aprendo com isso? Eu preciso olhar para as pessoas com os mesmos olhos que Jesus olha. Ver as pessoas do mesmo jeito que Jesus vê. Sabe, eu não vou rotular as pessoas por causa disso, ou por causa daquilo, ou porque falou. E sabe, hoje em dia, às vezes a gente escuta muitas coisas, mas entenda. Quando você olhar para alguém, ainda que você saiba que essa pessoa falou de você, ou se não falou, mas pronto. Mas olhe para ela com os olhos de Jesus. Aprenda com Jesus. Sabe, às vezes no meio das dificuldades, a gente tende a olhar só as coisas ruins. Ou, às vezes, pior ainda, no meio das dificuldades, a gente tende a confrontar Deus. E dizer, Deus, onde é que tu está? Por que tu não fez? Ou por que tu não está acontecendo isso ou aquilo? Sabe, isso me faz lembrar dos 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Um sem entender o que é reino dos céus, sem entender nada, olha para Jesus e diz, se tu és Deus, tira-nos daqui. Ué, tu não é o Todo-Poderoso? Isso já é nas minhas palavras, tá, irmão? Tu não é o Todo-Poderoso? Tira-nos daqui. E às vezes nós estamos como esse ladrão, Jesus, tu não és Deus, por que tu não muda essa situação? Deus, tu não é Deus, então por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso ou aquilo na minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? E nós enchemos Deus de porquê em todo o tempo. Só que o outro, que estava do outro lado, entendendo quem era Jesus, ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi, ainda hoje estarás comigo. A perspectiva em que nós olhamos as coisas pode mudar tudo. Eu posso, em meio a uma dificuldade, a um problema, ficar questionando a Deus, ou eu posso apenas reconhecer quem Ele é e receber aquilo que Ele tem para me dar. Que nós possamos aprender nessa noite a ser gratos.
a ter gratidão por tudo, confiar em Deus acima de tudo, mesmo mediante as dificuldades. Nós precisamos confiar em Deus. Ainda que você esteja passando por problemas, confie em Deus. Assim como Paulo e Silas confiaram quando estavam presos. Foram açoitados, jogados na prisão. E a gente não viu eles murmurar. A gente não viu eles, pelo menos a Bíblia não relata, de eles falando: cadê o Deus que nós servimos? Nós estávamos lá pregando sobre Jesus e agora nós estamos aqui. Não. A palavra diz que eles começaram a adorar o Senhor à meia-noite, com o corpo cheio de marcas dos açoites, mas estavam adorando o Senhor. Você entendeu isso? Com o corpo cheio de marcas dos açoites, eles estavam adorando a Deus. Aleluia! E às vezes eu me pergunto, qual é o nosso problema mesmo? Porque às vezes por coisas simples nós murmuramos. A fé, ela gera gratidão e ela gera perseverança em nossas vidas, para que nós possamos em todo o tempo confiar em Deus. Amém? Amém. Tinha um professor meu que durante a aula ele parava para tomar água e dizia: eu vou tomar água que se eu morrer eu morro aguado. Amém, meus irmãos? Nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo, acreditando que Ele fará, independente das circunstâncias, independente se eu acredito ou não, Ele vai fazer. Mas nós precisamos manter a nossa confiança plena, ser grato por tudo que Ele fez e que Ele vai fazer e que Ele está fazendo neste momento. Porque nós estamos aqui reunidos, nós estamos ouvindo da palavra, mas talvez você esteja pensando numa outra pessoa, talvez você esteja orando, buscando por uma outra coisa, mas talvez neste momento Ele está entrando com providência, está fazendo alguma coisa. Amém? Deixa eu falar devagar. Nós precisamos ter fé para gerar gratidão. Tiago, capítulo de número 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improperá, a ser-lhe-á concedida. Yeah. Hebreus capítulo 11, verso 1 ao 6. Não, 1. Acho que é 1. Se eu não notei errado, deixa eu ver. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, meus irmãos, quando nós alimentamos o nosso espírito, quando nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, quando nós colocamos, em vez de nós enchermos muitas das vezes a nossa mente e o nosso coração com coisas desse mundo, ou com notícias que às vezes, só nos entristecem, se nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, isso vai produzir em nós fé, perseverança,
para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. E por isso, nessa noite, nós precisamos entender que a gratidão, ela faz parte de tudo isso. Ser grato pelas pequenas coisas. Ser grato em todo tempo. Eu lembro de uma vez, eu começo a lembrar de ser grato em todo tempo. Eu tenho muitas situações que eu poderia contar. Algumas me fariam chorar aqui em cima, mas eu lembro de uma vez que eu acho que ninguém está pronto, né, para... A gente fala em ser demitido, eu acho que ninguém está pronto para ser demitido de um trabalho, né, mas teve uma época que nós tínhamos comprado a nossa casa no Brasil, e daí nós estávamos morando longe do nosso trabalho, e a minha esposa decidiu sair do trabalho, porque nós tínhamos a Isabela, ainda era pequena, e ela decidiu sair do trabalho. Isso foi acho que foi em dezembro ou janeiro, não lembro. Fevereiro, eu acho, não lembro. E eu sei que em março eu fui demitido do meu trabalho. Então, nosso projeto, lembra? Nosso projeto era ela sair, eu continuar trabalhando, e estava tudo bem, estava tudo organizado. Só que daí, em março, eu fui demitido. Irmãos, e dali para frente, a nossa vida entrou assim num turbilhão que a gente já não sabia mais de mais nada, era a gente só... Só que, naquele momento, nós decidimos ser gratos. Naquele momento, mesmo passando por diversas dificuldades, inclusive financeiras, nós tínhamos acabado de comprar a casa, nós precisamos pagar a parcela da casa, e nem às vezes... Mas todo mês Deus, Ele supria. Amém. Não me pergunte como, não me pergunte de onde vinha, mas eu lembro de uma vez que estava para vencer 3 parcelas da casa. E nós sendo gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado. E o banco, normalmente no Brasil, fecha 3 ou 4 horas da tarde. E eu tinha até as 4 horas da tarde para chegar no banco com o dinheiro das 3 parcelas para pagar. E eu não tinha de onde. Eu não tinha. Quando foi 2 horas da tarde, eu recebi uma ligação e disse: David, tu pode vir aqui na igreja que eu quero falar contigo? Eu falei: posso. Era o irmão da igreja, não era nem o pastor, era o irmão da igreja. Quando eu cheguei lá, ele me entregou o envelope e disse assim: Deus mandou te entregar isso aqui. Eu peguei o envelope, não olhei, nem imaginava. Quando eu cheguei em casa, eu abri e estava o dinheiro das 3 parcelas da casa. E faltando 10 minutos para as 4, antes de fechar o banco, eu estava entrando no banco com o dinheiro exato para pagar as 3 parcelas. Isso é o fato de nós sermos gratos. Isso gera em Deus, gera no mundo espiritual. Nesse mesmo ano, é por isso que eu falei, meus irmãos, se eu for contar, tem tanta coisa. Nesse mesmo ano, eu lembro que estava chegando o Natal e nós não tínhamos dinheiro para comprar presente. Nós tínhamos já a Isabela e o Isaac. Nós não tínhamos e nós oramos a Deus e fomos gratos por aquilo que nós temos. E dissemos: esse ano não vai ter nada. Amém. Estamos em paz. Amém. Conversamos com eles. No dia 24 de dezembro, nós estávamos dormindo. Acordamos de manhã, a Isa chama nós: ô pai, vem aqui. Fala, Isa. Tinha um negócio embaixo da porta. Tinha um envelope escrito com letras, sabe aquelas letras recortadas de revista? Jesus te ama. E estava o dinheiro para comprar o presente das crianças ali dentro do envelope. Irmãos, diversas coisas. É por isso que eu falo, sabe? Às vezes a gente tem que parar e anotar tudo aquilo que Deus já fez. Sabe por que a gente cai no esquecimento?
Talvez eu estou falando da minha história agora, mas talvez você também esteja lembrando de coisas que aconteceu na sua vida. E é isso que nós precisamos trazer à memória, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá mais esperança do que lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Lembra o que eu falei no começo? Lembra de onde Deus te tirou. Deus, Ele já fez muita coisa por você. E o principal foi lá na cruz do Calvário. Nunca esqueça, antes de reclamar, olhe para a cruz. Foi por você. Foi por mim. E só aquilo era o suficiente para a gente nunca mais reclamar. E apenas ser grato por aquilo que Ele já fez. Tem uma canção que eu gosto muito, eu não vou cantar, que senão os irmãos vão sair correndo. Que diz, eu não o adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Se nós só nos reunirmos, ou só buscarmos ele por aquilo que ele faz, irmãos, está tudo errado. Não é sobre aquilo que ele pode fazer. Ele pode? Pode. Ele pode transformar toda a situação da sua casa, da sua família, desse país, do mundo. Pode. Mas não é sobre o que ele pode fazer. É sobre quem ele é. E o que ele é para você. O que ele é para mim. Faça isso, meus irmãos. Tenha o hábito de anotar aquilo que Deus já fez na sua vida. Crie um caderninho, sei lá, e anote lá aquilo que Deus já fez. Eu não gosto muito de ficar contando testemunho, mas eu vou contar o último, que é para nós encerrarmos. Antes disso, como é que eu posso, gerar esse espírito de gratidão? Lendo a palavra, tendo sempre a palavra de Deus na sua mente. Ter uma vida de oração, porque a oração ela vai tirar a ansiedade de nós, daquilo que nós às vezes pensamos e queremos que Deus faça, porque a gente quer que Deus faça assim, no nosso tempo, de uma hora para outra, mas não é assim. Deus ele não vai entregar nada que você possa perder logo em seguida. Quando Deus te dá alguma coisa é porque você está preparado para receber. Se você não estiver preparado, sabe, isso é uma coisa que eu aprendi com Deus. Quem retarda as bênçãos de chegar na nossa vida é eu e você. Deus ele está pronto para nos abençoar. Só que às vezes nós não nos preparamos para receber aquilo que Deus quer nos entregar. Então tenha uma vida de oração. Mantenha-se firme mesmo em meio às dificuldades. E se você tem algo que possa edificar a vida do teu irmão, sempre conte os milagres e maravilhas que Deus já fez na sua vida, porque isso edifica a fé. E antes de nós orarmos, eu peço para que Deus ele encha o meu e o seu coração de gratidão, para que nós possamos ter um coração grato em todo o tempo. Porque quando nós temos um coração grato, nós andamos em paz sobre essa terra. E é aquela paz que excede todo entendimento, que mesmo mediante qualquer circunstância, quem olha para você vê que você está em paz. Porque a minha paz não depende daquilo que está acontecendo ao meu redor. A minha paz se chama Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé comigo, irmãos. Eu quero contar um último caso. E esse, eu costumo falar que é um dos maiores milagres.
Eu só vou tentar não chorar. Com isso, irmãos, entenda, eu não quero entristecer vocês. Eu quero que vocês apenas olhem para aquilo que Deus pode fazer. Há mais ou menos 14 anos atrás, eu recebi uma ligação no meu trabalho. Era a professora da Isabela, dizendo para mim assim: pai, eu preciso que tu venha para a escola o mais rápido possível. Só que isso acendeu um sinal de alerta em mim, porque eu tinha notado algumas coisas estranhas na noite anterior, mas eu orei a Deus e eu coloquei nas mãos de Deus e eu disse: Deus, tá nas tuas mãos. E aconteceu que quando eu liguei para minha esposa e falei, a escola ligou, nós temos que ir lá. E quando eu cheguei lá, a Isabela, ela estava no colo da professora, a professora estava tentando segurar ela, mas o lado esquerdo dela tinha movimentos involuntários. Em todo o tempo, ela ficava se mexendo. Ela não parava de se mexer. Nem os olhos dela, quando ela me viu, ela falou pai e tentou vir correr até mim e ela não conseguiu, porque ela não conseguia mais nem caminhar. A gente pegou ela no colo, a minha esposa pegou ela no colo, eu peguei o carro e antes de ir para o hospital, nós paramos em casa. Nós dobramos o joelho, com ela no colo. E a nossa oração foi de gratidão a Deus. Obrigado, Jesus. Ali, de joelho, sendo grato. Porque nós somos gratos a Ti pela vida dela. E sabemos que perfeita como Tu nos deu, perfeita ela vai ficar. Levantamos dali, fomos para o hospital. 7 dias depois, ela estava saindo do hospital sem sequela nenhuma. Tanto é que vocês podem ver ela caminhando por aí. Hoje, quando eu olho ela tocando piano, teclado, e lembro do que aconteceu, como é que eu não posso ser grato? Hoje ela não poderia fazer nada, nem mesmo estar caminhando. Mas a gratidão, ela move o coração de Deus. Se você quer mover o coração do Pai a seu favor, seja grato por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele já fez na sua vida. Não esqueça das pequenas coisas, mas seja grato em todo tempo. Que aquilo que há de acontecer na sua vida vai acontecer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és bom em todo tempo, Tu és bom, Pai. E a Tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai, e ela se renova todos os dias sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós e por isso nós estamos alegres. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com Tua mão direita. Obrigado porque o Senhor tem feito e o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio. Mas nessa noite, Pai, com toda a fé que nós temos no nosso coração, nós queremos ser grato a Ti, Senhor. Ser grato a Ti por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por o Senhor ter nos tirado da onde o Senhor nos tirou.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado faltar. E se faltou em algum momento, nós aprendemos que o Senhor cuida de nós em todo tempo, em todo tempo. Por isso, nessa noite eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, eu oro pela minha vida e eu te peço, Senhor, nos dê um coração grato. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato, Senhor, grato ao Senhor por tudo, Senhor, pela vida e principalmente pela cruz do Calvário. Nos ensina a ser grato, Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou. Porque aquela cruz é o único motivo a qual nós deveríamos ser gratos todos os dias. Então, Senhor, eu peço que o Senhor não deixe que a ingratidão entre, Senhor, nem na minha vida, nem na vida dos meus irmãos, mas que nós possamos ser gratos todos os dias da nossa vida por aquilo que o Senhor já fez. Ah, Senhor, eu sei que muitas vezes nós passamos por grandes tribulações nessa terra, mas nos ensina a não olhar para as circunstâncias, nos ensina a olhar para Ti, Jesus, nos ensina, Senhor, a olhar somente para Ti, mesmo em meio às tempestades, nos ensina a olhar para Ti, nos ensina, Senhor. A minha oração nessa noite é para que nós saiamos daqui, para que nós venhamos sair daqui, cheios de fé sim, mas cheios de gratidão, com um coração grato, Pai, alegre, grato, porque sabemos em quem temos crido, sabemos em quem nós temos servido. Por isso, Senhor, nós te adoramos, por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos. Por isso eu peço, Senhor, olha para a vida do meu irmão, olha para a vida da minha irmã. Se há alguma necessidade, Senhor, que está sendo apresentada diante de Ti, eu peço que o Senhor entre com providência. Senhor, eu não sei, Senhor, o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece e esquadrinha cada coração nessa noite. E eu te peço que o Senhor entre com providência. Se é salvação, se é cura, se é libertação, se é transformação, o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso, eu te peço que o Senhor venha sobre a vida dos meus irmãos. Cure, Senhor, aquele que precisa de cura. Que o Senhor faça grandes coisas em nosso meio. Que o Senhor possa agir em nosso meio e faça grandes milagres. Esse é o desejo, Senhor, do meu coração, que o Senhor surpreenda, Senhor, os meus irmãos. Surpreenda cada um de nós. E que nós possamos ser gratos em todo o tempo. Em todo o tempo. Em nome de Jesus.